A depressão é uma doença séria e deve ser tratada, por isso, mais uma vez. Ela ganha espaço aqui no Câmera Mais para ser discutida. Aqui ao nosso lado está o psicólogo Simon Lucas. Bom dia, Simon. Tudo bem com você? Bom dia, tudo bem, sim. Bom, a gente vai falar então de depressão. É difícil, assim, de cara, você perceber a diferença entre a tristeza e a depressão? No geral, vamos dizer assim, um especialista consegue identificar. Então, a tristeza, ela é momentânea, né? A tristeza, ela tem uma emoção normal, nossa, que todos nós temos em alguma medida. Só que a depressão, ela já é o quadro da emoção quando ela se repete ao longo do tempo. Aí a gente vai classificar isso como o modo reprimido. Entendi. Na nomenclatura clínica, né? Bom, Simon, hoje a depressão ela já é considerada uma doença. Um tempo atrás ainda não tinha discutido isso, né? Por que você acha que hoje ela é uma doença? Pela prevalência dela? A depressão ela é uma doença assim, que a gente chama dimensional. A gente geralmente não usa esse termo doença, a gente fala transtorno, porque é uma coisa que é mais ampla, né? Que vamos dizer assim, afeta a vida do indivíduo e causa um prejuízo para ele, por isso atrapalha, e a gente fala que é transtorno, né? Então, tem sim, nos últimos anos, sendo diagnosticada com mais frequência. E vem crescendo esse número. Isso. Hoje, a gente discutia, né, as nossas previsões que para 2030 seria a doença mais incapacitante. Agora, a previsão já é que em 2020 a gente alcança essa meta, não, né? Esse dado de que 2020 seja a doença mais incapacitante, né? Esse dado muito triste, né? É preocupante porque é um transtorno que causa morte, né? Com o suicídio, e vem crescendo bastante. A gente passou agora pelo Setembro Amarelo, foi muito discutido e realmente é muito preocupante. Mas, Simon, com relação aos dados, homens ou mulheres são mais acometidos? Como que funciona? Então, existe uma questão cultural acerca da busca da ajuda psicológica, né? Então, as mulheres buscam mais ajuda psicológica por diversos motivos, né? Então, as mulheres têm as questões hormonais também, as questões realmente do multitarefa, da segunda e terceira jornada, né? Que a gente fala que isso acaba deixando a mulher mais preocupada e, por exemplo, pode ser que exista uma questão orgânica também, questão dos hormônios, né? Mas também a questão que a gente precisa ter atenção é que os homens também não procuram, né? Então esses dados podem estar sendo subestimados, né? Não podem estar sendo diagnosticados. Então a gente os homens se fecham mais, né? Isso. Tem essa tendência. E aí tem uma coisa que a gente chama de comorbidade. Então, muitas vezes vem dois transtornos juntos, né? A depressão, ela acaba causando um outro transtorno, ela acaba escondendo outro transtorno, como, por exemplo, dependência de substância, né? Então, o álcool, muitas vezes, é utilizado como uma forma de, vamos dizer assim, medicação, entre aspas. E é uma válvula de escape, né? Para quem está ali naquele sofrimento. Também. Que não é o correto, tem que procurar um especialista, Sim. né? Simon, como que começa? Como que uma pessoa começa a ter depressão? O início de tudo isso, como que se dá? Então, a gente não tem, assim, vamos dizer assim, uma causa específica, né? A gente olha como a maior parte dos transtornos mentais como eles sendo multifatoriais, ou seja, tem muitos fatores que influenciam. Mas, assim, a depressão, vamos dizer assim, ela tem algumas faixas etárias que ela é mais prevalente, então quando determinada mudança acontece, né, ou uma perda significativa, por exemplo, a pessoa perdeu o emprego ou perdeu um familiar de referência, e aí a gente identifica assim que o humor... Pode ser um estopim, né, para começar esse sofrimento. Então a gente precisa observar três coisas, né? Se nesse contexto é normal essa tristeza aparecer, né? Como, por exemplo, no luto, é totalmente normal que a pessoa fique mais recolhida, mais triste. Ou se ela já vem de muito tempo e aí causa um prejuízo generalizado na vida dessa pessoa e acaba tendo o que a gente chama de um sofrimento clinicamente significativo.
Uhum. E Simon, como que é feito o diagnóstico? E existe um tratamento, certo? Sim. Como que é feito? Então, o diagnóstico, né? Isso, o médico pode fazer um diagnóstico clínico, né? Um diagnóstico médico. E o psicólogo faz o que a gente chama de psicodiagnóstico. A gente segue essas 3 coisas que eu já mencionei, né? A gente observa os sintomas, né? O tempo, né, que esses sintomas vêm ocorrendo, né, durante os meses. Também, se há um prejuízo em mais de uma área, né? Então tem que ser generalizado, tem que ser em várias áreas da vida dessa pessoa, né? Então ela perdeu prazer em várias áreas, né? Então ela não quer mais estar com familiares, não quer mais ir para o trabalho, não quer perder o prazer nas coisas que antigamente ela tinha, e a perda funcional, que é quando a pessoa abandona muitas áreas da vida dela. Então, se for em uma área só, a gente tem mais precaução, né? Se for em mais de 2 áreas, né? Por exemplo, trabalho, escola, hobbies, a gente já dá uma olhada, né, para o diagnóstico. Entendi. E aí, o diagnóstico ele serve para nortear o tratamento, que aí a gente vai dar um prognóstico da evolução da doença, como é que se tratar, o que pode acontecer. Cada caso é um caso, então o tratamento vai depender da situação, né? Isso, até porque a gente precisa ter um diagnóstico também diferenciado, né? Às vezes, muitos dos sintomas que estão presentes na depressão, elas estão presentes em outros transtornos. E também em relação às comorbidades também, né? Às vezes, a gente olha uma depressão, mas, na verdade, é um transtorno de base que está aí, que está afetando a área do indivíduo. A gente sabe que nesses casos de luto é muito difícil você, né, não ficar triste, não ficar realmente depressivo. Mas existe uma prevenção para esse transtorno ou não? Então, o luto, ele é normal que a pessoa fique mais retraída, mais triste, né? Sim. Mas é uma psicoeducação. Isso seria uma forma de prevenir, né? A gente informar as pessoas sobre a saúde mental, sobre suas emoções, né? Isso a informação é a melhor forma de prevenir, né? E aí, nessa avaliação, né? nessa informação, a gente pode fazer com que o indivíduo avalie a sua própria vida, né? Como é que ele tem levado a sua vida. Eu acho que a pessoa vai apresentando características que ela mesma percebe que ela pode ali buscar uma ajuda antes de se complicar mais, Isso. Né? E dentro dessa psicoeducação que a gente chama, né, educação sobre a vida mental da pessoa, existe esse fator de a gente derrubar esses estigmas que a ajuda psicológica tem, né? Então, muitas pessoas precisam de ajudas psicológicas ou precisarão ao longo da vida. Então, desmistificar não é só para um público específico. Sim. Todo mundo pode ir para uma psicoterapia e se conhecer melhor e conhecer suas emoções e sua vida mental. Isso é um fator de prevenção. Sim. Simon, muito obrigada, viu? É de grande importância a gente falar sobre esse assunto aqui. Sempre que tiver disponível, pode vir, porque esse assunto realmente tem que ser discutido, tem que ser informado. E esse foi o quadro Viver Bem.